vou convidá-lo que leia comigo o verso 16. Vamos ler todos juntos? Primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 16, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vou repetir a leitura para que você agora preste mais atenção ainda. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Vários ensinamentos nós já podemos depreender desta passagem aqui. Mas eu quero me deter nesse início naquilo que ele faz, na primeira afirmação que o apóstolo João nos faz aqui nesse verso, quando ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. É uma afirmação muito séria. É uma afirmação com muito significado, irmãos. Ele está dizendo que nós conhecemos e nós cremos no amor que Deus tem por nós. Ao ler esse verso aqui, a última vez que eu li esse verso, eu comecei a me questionar exatamente isso. Será que eu e você, que estamos aqui hoje, podemos com convicção declarar, podemos dizer: eu conheço e creio no amor que Deus tem por mim? Será que eu e você temos condições de fazer essa afirmação assim, sem nenhum titubeio? Sem nenhuma dúvida poder dizer: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque o que eu percebo aqui, a gente não está ouvindo, quando a gente, pelo menos, por exemplo, no WhatsApp, quando a pessoa escreve, é um sentido que tem aquilo que está sendo escrito. Se a pessoa manda uma mensagem de áudio, parece que fica mais nítido aquilo que ela quer dizer, porque além das palavras escritas, tem também o tom daquilo que ela está dizendo, né? E se ainda por acaso é audiovisual, fica mais fácil ainda de compreendermos o sentido daquilo que a pessoa está dizendo, porque além do tom de voz que ela está empregando naquilo que ela está dizendo, há também a sua expressão facial, né? No caso aqui, eu e você não temos nem o áudio e nem a expressão facial de João ao ouvir essas palavras. Mas pela maneira com que ele coloca aqui, pelo menos eu, talvez você enxergue de outra forma, mas pelo menos eu consigo olhar e entender que ele está dizendo isso com muita convicção. Não há dúvida no que ele está dizendo. Ele tem certeza disso, ele tem certeza de que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Mas tendo ou não tendo esta convicção, você, hoje, tendo ou não tendo esta convicção no seu coração, eu gostaria que você pelo menos conseguisse sair daqui hoje habilitado ou capacitado a compreender os motivos pelos quais João tinha essa convicção. Porque se eu entender o motivo que levou João a ter esta confissão, já falamos isso alguns domingos atrás, e eu vou repetir: João não era melhor do que eu, não era melhor do que você. João não tinha nada mais do que eu e nada mais do que você para dizer assim: ele era uma pessoa especial, por isso ele tinha essa convicção. Não. Nós dissemos isso e a palavra de Deus nos diz isso, por exemplo, quando Tiago cita lá, né? Elias era homem como eu e você, ele orou e pediu a Deus, parou de chover, orou de novo, e Deus permitiu que a chuva voltasse. A gente fica muito impressionado com o feito, com o pedido da oração, mas a gente não observa o início daquilo que Tiago está dizendo. Elias era homem como eu e você. João era homem ou mulher, um ser humano como eu e você. E assim como João tinha essa convicção no seu coração, eu e você podemos também ter esta convicção. Mas para isso, ele coloca aqui duas questões que nós já temos falado aqui na igreja também.
ele fala de conhecimento e de fé. Nós conhecemos e cremos. Por que ele diz isso? Porque a base da nossa fé, irmãos, é exatamente o conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu busco compreender a palavra de Deus, mais isso produz fé no meu coração. E não sou eu que estou inventando isso, não sou eu que estou dizendo isso. O apóstolo Paulo fala isso para a gente. Ele nos fala lá, né, que a nossa fé é aumentada, né, a fé vem pelo ouvir da palavra, mas não é qualquer palavra, é da palavra de Deus. E esse ouvir aí pode ser depreendido como, por exemplo, ler a Bíblia. Não tem que ser ouvir auditivamente. Não é somente pelos ouvidos, os seus olhos também, não é? Porque senão um surdo jamais teria fé. E então, só isso já seria suficiente para a gente entender que, de fato, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas esse ouvir pode chegar a nós das mais variadas maneiras possíveis. Mas para que eu, então, conheça, para que eu creia, eu preciso conhecer o amor de Deus. E é nesse ponto que nós chegamos hoje, né? É a pergunta que eu fiz aos irmãos, né? Você conhece, você já experimentou o amor de Deus na sua vida, ou experimentou o amor de uma maneira mais genérica na sua vida, né? E para isso, irmãos, nós precisamos pensar conforme a Bíblia pensa. Precisamos compreender as coisas como a Bíblia demonstra que elas são. Eu posso falar aqui do amor sobre vários aspectos ou sobre vários fundamentos. Mas não faria nenhum sentido, por exemplo, eu falar do amor aqui no fundamento da filosofia, por exemplo. No fundamento, por exemplo, da poesia, do romantismo. Eu preciso falar do amor aqui sob o fundamento da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu convido você que vá lá, 1 Coríntios, capítulo 12, está aí pertinho do texto de João. O último versículo do capítulo 12, ele é dividido em duas partes aí. Eu quero ficar só com a segunda parte. O versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo diz assim para a gente: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vou repetir. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E é aí que a gente precisa começar a entender o amor, irmãos. É mais fácil a gente entender determinadas coisas, especialmente quando elas são abstratas, e é o caso do amor, tentando delimitar aquilo que ela é e aquilo que ela não é. Uma das coisas, por exemplo, que o amor não é, e o texto aqui ele vai nos mostrar isso, ele vai nos ensinar que o amor não é um sentimento. E a gente está cansado de ouvir falar disso, né? Eu sinto uma coisa pelo meu esposo, pela minha esposa, um amor. Eu sinto um amor pelos meus filhos. E a gente vai sempre levando o amor para o caminho do sentimento. E nós vamos percebendo que não é essa a tradução bíblica de amor. Porque quando ela fala assim que vou mostrar um caminho sobremodo excelente, há alguns domingos eu falei com vocês sobre essa questão de caminhos, nós vamos perceber que isso está ligado a decisões. Todo caminho que eu tomo é uma escolha, toda escolha que eu faço é uma decisão, toda decisão é uma cisão. Eu rompo com aquilo que eu não escolhi. Querendo ou não, eu estou rompendo com aquilo que eu não escolhi. Aí eu dei o exemplo aí alguns domingos atrás para os irmãos com respeito à roupa que você veio para o culto hoje. Você deixou para trás todas as demais que você tinha no guarda-roupa. Mas alguma coisa te motivou a
querer colocar essa daí. E eu até brinquei, né? No caso dos homens é porque era aquela que estava mais fácil de pegar. Normalmente é assim, né? Mas a Bíblia está nos mostrando, portanto, que o amor, ele está ligado não ao que eu sinto, mas àquilo que eu decido. Decido ser, decido fazer e decido buscar. E toda decisão, irmãos, é um compromisso. E como compromisso, ele precisa ser cultivado e renovado também. Ao dizer, por exemplo, que o amor não é um sentimento, eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, a paixão. A paixão é um negócio que vai e que vem. Dentro de um casamento, eu, por exemplo, já estou casado há 27 anos. E ao longo do meu casamento, a paixão, o sentimento paixão, foi algo que veio, que foi, que veio, que foi, que veio, que foi, inúmeras vezes. Mas o compromisso, não. O compromisso do amor era algo que estava ali todos os dias e está até hoje. Portanto, quando eu começo a basear a minha noção de amor em sentimento, é como se eu estivesse construindo uma casa na areia. Porque é aquilo que é volúvel. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de visitar alguma duna. Eu tive a oportunidade, lá no Espírito Santo tem as chamadas dunas de Itaúna. É um lugar muito bonito. É bonito, mas em um certo sentido é triste, porque ela já engoliu um bairro inteiro lá da cidade de Itaúna. Mas é um negócio bonito de ver, né? E ao mesmo tempo, e assim, hoje ela está para cá, mas amanhã ela pode estar caminhando para lá. É guiado pelo vento. E assim são os nossos sentimentos, irmãos. Nós hoje podemos acordar nos sentindo assim a pessoa mais maravilhosa deste mundo. E amanhã podemos acordar nos sentindo os piores dos piores, o último da fila. E quando eu estou falando de amor, estou falando do amor segundo a Bíblia, é algo que está relacionado primeiramente a Deus, mas também em relação a mim mesmo e ao meu próximo. O mandamento bíblico diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ou seja, é nesse sentido interno, mas também com respeito àqueles que estão ao meu redor. Então, se eu basear esse amor naquilo que eu estou sentindo, toda hora isso vai mudar. Por exemplo, outro exemplo, né, eu falei da paixão. A paixão está ligado ao sentimento romântico, mas quando você ama um filho, por exemplo, o amor que você tem por um filho, o amor que você tem por um filho é algo que é independente das circunstâncias, não é assim? Mas tem hora que um filho faça raiva na gente, não passa? Tem hora que filho faz a gente querer desanimar da vida. Pelo menos essa foi a minha experiência, eu sei que é a experiência de todo mundo. Mas se fosse baseado naquilo que eu estou sentindo, aquilo que você sente pelo filho não é a paixão, aquilo que você sente pelo teu filho é a empatia. Né? E se fosse basear o seu amor naquilo que você está sentindo pelos seus filhos, ora você poderia dizer que está amando, ora você iria dizer que não está amando mais o seu filho. Mas o amor que você tem por ele é o compromisso. É um compromisso que é biológico, é um compromisso que é físico, é um compromisso que é espiritual. Mas é um compromisso. E ele independe das circunstâncias. É um caminho que você tomou. Você talvez não quisesse ter os filhos que tem.
Mas a partir do momento em que você os teve, e isso lá na gestação, não vou levantar aqui o debate sobre a questão do aborto, embora, francamente, claramente eu diga aqui que sou contrário a qualquer motivação para tal, mas a partir deste momento você assumiu um compromisso. E esse compromisso dura até quando? Enquanto você, ele ou ele tiver vida. Este é o compromisso. Essa é a diferença básica entre amor e sentimento, né? O amor não é um sentimento que eu e você tenhamos. Mas a Bíblia nos fala de algumas características do amor, e essas características aqui são interessantíssimas, importantíssimas, e elas sim estão ligadas a sentimentos. Essas características, conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim, olha, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui nós vemos algumas características que dizem respeito aos sentimentos e características que não dizem respeito ao que eu estou sentindo. Por exemplo, quando diz lá que ele não arde em ciúmes. Isso está intimamente ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Quando ele diz aqui, por exemplo, né, que ele tudo suporta, é óbvio que isso está ligado aos nossos sentimentos também. Mas quando ele diz aqui, tudo crê, isso independe de sentimentos. Isso independe do que eu estou sentindo. Porque a fé, ela não se fundamenta em circunstâncias, mas naquele que prometeu, naquele que cumpre a sua palavra, que é o nosso Deus. Portanto, irmãos, o amor segundo a palavra de Deus é algo que nos aproxima de Deus e nos aproxima das pessoas. Ele é capaz de passar pelas dificuldades, ele é capaz de passar pelas decepções, ele é capaz de passar pelas frustrações e continuar existindo e continuar vigoroso. É por isso que o versículo imediato dessa lista toda que eu li aí, do versículo 4 ao versículo 7, 1 Coríntios capítulo 13, o versículo imediato, que é o 8, ele já logo solta o seguinte: o amor jamais acaba. Quer dizer, algo que tem paciência, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é algo que de fato jamais vai acabar. Porque se ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo espera e tudo suporta, ele tudo sofre, foi o que faltou eu falar, é algo que realmente não tem motivos para terminar. Mas isso não é, com certeza, algo baseado nos meus sentimentos e nos seus sentimentos. Se não é algo baseado nos meus sentimentos, não é algo baseado nos seus sentimentos e que possui todas essas características aqui que o apóstolo Paulo enumera para mim e para você, nós precisamos então entender de onde que vem esse amor. E aí eu peço você que volte lá para 1 João capítulo 4. João capítulo 4, lá no seu versículo 19, vai dizer assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então só
é capaz de amar segundo o amor de Deus aquele que foi amado por Deus. Agora presta atenção nisso. Com isso eu estou dizendo que você é incapaz de se apaixonar? Com isso eu estou dizendo que você é incapaz de ter empatia pelas pessoas? Não. Mas eu estou te dizendo que se Deus não te amar, você será incapaz de amar. E aí a pergunta que fica, a pergunta que vem imediatamente é: será que Deus me amou? Né? Será que Deus de fato me amou? E isso, irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar lá pelo próprio João, lá no seu capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais famosos do mundo, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual foi o amor de Deus? Qual foi a demonstração de amor de Deus, portanto? Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Portanto, o verdadeiro amor, conforme a palavra do Senhor nos mostra, é um amor de entrega. É nós nos entregarmos ao outro. Mas não é uma entrega, irmãos, inconsciente, não é uma entrega cega. É uma dedicação. Jesus Cristo não veio de olhos fechados, sem saber o que iria acontecer com ele. Mas, ao mesmo tempo que Jesus tinha total consciência daquilo que iria acontecer com ele, ele o fez sem esperar qualquer retribuição. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, antes que eu pudesse demonstrar qualquer centelha de amor por Deus, ele já estava me amando. Ele já estava te amando. E isso, irmãos, é a prova do amor de Deus por nós. Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de que enviou o seu Filho Jesus, que nos trouxe a salvação e o perdão dos pecados. E é aí, irmãos, que eu quero concluir com você, te convidando a ir lá no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 31. A palavra de Deus diz assim, lá no versículo 3. Jeremias, capítulo 31, o versículo 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, vamos juntos ler esse restante? Com amor eterno, eu acho que vocês não acharam, vou dar um prazinho para você achar, Jeremias 31, versículo 3, para a gente ler junto. Vamos lá? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo que, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, eu te atrai. Algumas expressões que são colocadas aqui pelo profeta, eu quero chamar a sua atenção. Com amor eterno. O que é caracterizado por algo eterno, irmãos? O eterno não é somente aquilo que não tem fim, isso é infinito. O sentido de algo que não tem fim não é a palavra eterna, é a palavra infinito. O que é eterno? Eterno é aquilo que é completo, não falta nada. Não tem começo, não tem fim, porque não falta nada. Absolutamente nada. Esse é o amor que Deus tem por mim e tem por você. Um amor completo. Mas ele, obviamente, é infinito.
Porque tudo aquilo que é eterno também não tem fim. Tudo aquilo que é eterno vai durar por toda inexistência e existência. Antes mesmo que você fosse formado, diz lá o Salmo 139, a palavra de Deus nos conta que o Senhor te conhecia a substância ainda informe. Todos os teus dias haviam sido escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Deus já estava olhando para você, pensando em você, projetando você, cuidando de você. E tudo isso por uma única e simples motivação: o amor. Agora eu te pergunto o seguinte: imagina se o amor de Deus por mim e por você fosse um sentimento. E se os sentimentos de Deus fossem semelhantes aos meus e aos seus, que vai e que volta. Será que você estaria aqui ainda para poder refletir sobre isso? Se a paixão de Deus por mim e por você, ou a empatia de Deus por mim e por você, fosse o que nos sustentasse, o que nos mantivesse de pé, há muito eu e você já teríamos ruído. Sequer talvez teríamos chegado à existência. Mas Ele nos diz: com amor eterno eu te amei. Mas Ele não parou por aí. Por isso, com benignidade, eu te trouxe para perto de mim. Quando eu leio esse versículo, a sensação que eu tenho é que Deus está me colocando no colo dele. E se é a sensação que eu tenho, é a sensação que você pode ter também. Porque no colo dele cabe todo mundo. Não fica ocupado. Cabe a mim, cabe a você também. E aí, irmãos, que aquilo que é decisão e aquilo que é sentimento começam a se misturar. Porque o amor, embora não seja um sentimento, ele nos permite sentir coisas muito boas. E quando nós vamos cuidando desse compromisso, desse caminho, que é constante, é real, isso vai produzindo em nós sentimentos de alegria, sentimentos de paz, sentimentos que nos fazem olhar para o outro sem ressentimento, nos fazem olhar para o outro com paciência, sem ciúmes, não me exasperando, não me ufanando ou achando, o que significa isso, né? Me achando melhor do que o outro. Porque quando eu amo, eu estou não apenas experimentando um compromisso frio, um compromisso como aqueles colocados no papel, um contrato que você faz aí, por exemplo, de aluguel. Mas o amor é um compromisso de alma, é um compromisso de coração, é um compromisso de vida. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ou eu poderia traduzir isso por eu te acolhi, eu te busquei, eu te tirei de onde você estava e te coloquei nos meus braços. Esse é o amor, irmãos, que o apóstolo João conhecia. Esse é o amor no qual o apóstolo João cria. E é por isso que ele pode dizer sem dúvida nenhuma, sem dificuldade, sem titubear, sem tremer, né? Nisto nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E eu e você podemos sair daqui hoje dizendo assim: eu conheço o amor que Deus tem por mim. Não depende de quem eu sou, do que eu faça, de como eu estou hoje,
ou como eu estarei amanhã. O amor que Deus tem por mim é um compromisso que Ele assumiu com Ele mesmo. E independente das circunstâncias, Ele continua vivo. E Ele continua me atraindo a Ele, com benignidade, com bondade, com prazer de nos acolher, irmãos. Então você já experimentou o amor de Deus? É a pergunta que eu fiz há alguns dias aos irmãos. Esse é o amor que você deve experimentar na tua vida. Porque esse é o amor com que Deus te amou. Mas o detalhe, quando o apóstolo João diz lá, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, o detalhe é o seguinte: à medida que eu começo a conhecer e a crer e a experimentar esse amor, eu começo a perceber que eu já estou habilitado a ter esse amor. E habilitado a amar as pessoas dessa forma. E isso, irmãos, é o desafio para mim e para você, a partir de agora. Eu crer, eu conhecer e crer no amor de Deus, é poder dizer, eu sou capaz de amar da maneira com que Deus me amou. Toda a capacitação que era necessária, você já recebeu. Você foi amado por Deus. A partir de agora, você pode amar as pessoas. Não de agora, mas desde quando Deus te amou. Você é habilitado. Talvez você não acreditasse nisso. Talvez você não compreendesse isso. Talvez você nunca tivesse refletido sobre isso. Mas a verdade é essa. Deus te amou para que você possa amar também. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus em oração. O Ministério do Louvor vai nos trazer um cântico de adoração. E enquanto eles estão louvando a Deus através da música, você possa louvar a Deus através da sua oração.